Olá pessoal, me chamo Samila. Hoje nós viemos apresentar um trabalho sobre Direito Constitucional 2, que fala sobre forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Bom, mas nós vamos conversar primeiramente sobre o que é forma de governo. A forma de governo é justamente a organização do governo, a divisão dos poderes e a forma como esse poder ele é aplicado sobre a nossa população. Nós temos duas formas de governo, que é a república e a monarquia. E a república, ela tem a primeira característica, que é a eletividade. O que é a eletividade? Eletividade é quando os nossos governantes eles são eleitos de forma democrática, sendo de forma direta ou de forma indireta. A nossa segunda característica é a temporalidade. Isso quer dizer que os nossos governantes eles têm um tempo determinado pela lei para ficar no poder. A terceira característica é a representatividade. A representatividade quer dizer que os nossos governantes eles têm a obrigação de representar a população que o elegeu. E a última característica é a responsabilidade, que está bem junto com a representatividade. Os nossos governantes eles têm a obrigação o dever de prestar contas com a população. A outra forma de governo que nós temos é a monarquia. E uma das principais características é a hereditariedade, que quer dizer que o poder do monarca ele é passado de pai para filho ou para algum membro da sua família, caso ele não tenha um sucessor filho. E a segunda característica é a habitacialidade, que quer dizer que o monarca ele só irá sair do poder após a sua morte ou quando ele decidir renunciar. A terceira característica é a sem representação. O monarca ele não representa a população, ele representa justamente a família monarca. E a última característica é a irresponsabilidade. Mas o que quer dizer a responsabilidade? É justamente que ele não tem a responsabilidade de prestar contas com a população. Olá, quero trazer para vocês um breve resumo do comparativo entre parlamentarismo e presidencialismo. Como vocês podem observar, a gente tem algumas características que dá para comparar neles. No presidencialismo a gente vê a independência dos poderes executivo e poder legislativo, em que o presidente ele não vai depender da aprovação do seu plano de governo pelo legislativo. E o seu mandato ele vai variar de país para país. No caso do Brasil, a gente tem um mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição. A gente tem também as funções do presidente, que ele exerce a função de chefe de Estado, chefe de governo ao mesmo tempo. Ele é chefe de Estado representando a soberania do país frente a outros países, e ele é chefe de governo no plano interno, onde ele exerce as atividades, tem os planos, sanciona, promulga algumas leis. A gente tem também que ele tem o auxílio de ministros e o seu mandato vai, independentemente da aprovação ou não desse plano de governo, ele vai ficar ali pelo tempo que o mandato é estabelecido. Já no parlamentarismo, a gente tem a chefia dual, em que o primeiro-ministro ele vai ser o chefe de governo, ele vai apresentar um plano de governo e vai ter ali o presidente ou o monarca sendo o chefe de Estado, que vai representar ali o país. Esse chefe de Estado no parlamentarismo, ele vai ser algo mais simbólico, porque o plano de governo vai depender do primeiro-ministro e a duração dele no cargo vai depender do apoio do parlamento a ele. A gente tem que ele pode chegar ao poder, a maneira principal é por indicação ali do presidente ou do monarca, e a gente tem também que ele precisa desse apoio, então ele vai estar ali tendo uma colaboração muito maior entre o poder legislativo e o poder executivo. Aqui no Brasil, a gente adota o presidencialismo. A título de curiosidade, a gente teve um plebiscito em 1993, está no artigo 2 das ADCTs, e que a gente tem alguns dados. Exemplo, no Ceará, nosso estado, o presidencialismo ele venceu contra o parlamentarismo com 1.500.000 votos a favor do presidencialismo contra aproximadamente 500.000 votos a favor do parlamentarismo. Já no Brasil, quando a gente vê essa estatística geral, a gente tem que
mais de 26 milhões de brasileiros votaram a favor do presidencialismo, enquanto que aproximadamente 16 milhões votaram a favor do parlamentarismo. A gente teve esse plebiscito em uma época em que o Brasil já era uma república e utilizava o sistema de governo de presidencialismo. A gente vai encontrar na Constituição alguns artigos que regulam o presidencialismo no Brasil. O artigo 12 da Constituição, ele vê a tripartição dos poderes, que a gente tem o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, onde eles vão cooperar entre si, mas de maneira independente. Eles vão fiscalizar o funcionamento um do outro, mas um não vai depender da aprovação do outro. Por exemplo, o presidente não vai depender da aprovação do legislativo. Cada pessoa que está ali exercendo uma função no judiciário vai passar por um processo para chegar àquele cargo. No legislativo também, a gente vai ter os deputados, vai ter os senadores, onde eles vão passar pela eleição. Cada um vai ter ali o seu tempo de duração, com a possibilidade de reeleição. O presidente também são 4 anos, ele pode se reeleger uma vez, depois ele tem que dar uma pausa mínima de um mandato. A gente tem no artigo 76 da Constituição a formação do Poder Executivo, que é formado pelo presidente, o vice-presidente da República e ministros de Estado que vão auxiliá-los. A gente tem no artigo 76 o funcionamento da eleição, que lá prevê que o presidente e o vice-presidente eles são eleitos em votação em 2 turnos, sendo o segundo turno, caso seja necessário, que vai ocorrer o primeiro turno no primeiro domingo do mês de outubro do ano anterior ao encerramento do mandato do presidente e o segundo turno, caso tenha, no último domingo. E o mandato do presidente vai ser iniciado de forma oficial no dia 5 de janeiro do ano subsequente. E no artigo 82 ele finaliza com a duração do mandato, no caso são 4 anos, tá? Aí tem as possibilidades também, caso o presidente, por algum motivo, seja impedido ou venha se ausentar, a gente vai ter aí o vice-presidente para assumir no lugar dele e todas essas situações. Oi pessoal, venho falar para vocês de uma das formas de Estado, o federalismo. Mais específico, o Estado federado, distribuição de poder entre entidades autônomas. O Estado federado é aquele onde, no plano interno, se opta pela existência de uma ordem jurídica central e várias parciais, todas com algum grau de autonomia. Exemplo, o Brasil é uma federação composta por União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para que exista um Estado federal, é preciso descentralização política. Ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias para que não decorram do ente central. Bicameralismo é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal com participação igualitária. A autoconstituição, que são os entes federativos que se auto-organizam. Para manter a federação, será necessário rigidez constitucional, a existência de controle de constitucionalidade e as causas prévias. Causas prévias são dispositivos da Constituição Federal que não pode ser alterada em hipótese nenhuma, nem mesmo por meio de emenda à Constituição. Elas são consideradas obstáculos intransponíveis em uma reforma constitucional. O objetivo é impedir alterações em assuntos cruciais para a cidadania e para o próprio Estado, mantendo firme a soberania. A soberania é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como o poder absoluto de ações legítimas no âmbito político e jurídico de uma sociedade. O Estado brasileiro possui soberania e toda a legislação vigente sobre o território brasileiro é estabelecida conforme com a Constituição e determinada pela União. Assim, outros países não podem legislar sobre o Brasil. Temos também a autonomia. A autonomia é uma característica própria de cada ente federado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e determina que eles poderão organizar-se nas seguintes competências: a autolegislação, que possuem leis próprias,
auto-organização é a Constituição Federal para a União, a Constituição Estadual para cada Estado, Constituição Distrital para o Distrito Federal e a Lei Orgânica para o município. O autogoverno, em cada esfera há responsáveis no Poder Legislativo e Executivo, e a auto-administração, recolhimento de tributos e aplicação dos mesmos. Agora eu trago para vocês alguns artigos sobre autonomia e soberania da Constituição Federal de 88. Artigo 1 da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania. E não é permitida secessão. Secessão é movimentos de membros da federação que queiram uma separação. Artigo 18 da Constituição de 88. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compete à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, no termos da Constituição. Artigo 21 da Constituição. Compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Todos os entes federados devem seguir estritamente as normas constitucionais. No artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, diz que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. No parágrafo 4º do mesmo artigo, diz que a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. No artigo 25 fala que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotam. No artigo 29 diz que municípios regem-se por lei orgânica. Também quero chamar a atenção para a intervenção na Constituição Federal, que no artigo 34 diz: a União não interverá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da Federação, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que são a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Também, no artigo 35 da Constituição, diz que o Estado não interverá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser pago, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Aqui trago alguns incisos mais relevantes desses 2 artigos, porém tem mais incisos. E encerro minha fala sobre o federalismo. Bom, com o tema centralização do poder, eu venho aqui mensurar e descrever algo bem sucinto do que seria isso, né, dentro da nossa Constituição, dentro da nossa realidade. E eu trouxe como exemplo o que aconteceu na época que o Brasil era colônia, né, de Portugal, e trouxe aqui a famosa frase, né, e como ficou conhecido, o dia do fico, em que Dom Pedro I, né, descreveu: se for para o bem de todos, né, digam a eles que eu fico, né. Então essa frase ela tinha algo em comum na época, porque ele não queria fazer com que o Brasil se tornasse um país república. Ele queria continuar ainda no poder, né, poder centralizado como era antes. Então ele queria dar continuidade à sua forma de governo, que era centralizar o seu poder em suas mãos. Com isso, veio ele, logo em seguida, após 1822 e 1823, ele convocou uma Assembleia Constituinte para descrever, né, o que seria a constituição do novo governo. E quando ele percebeu que essa Assembleia não estava de acordo com seus ideais de poder centralizado, ele dissolveu. A partir do momento em que ele percebeu, ele dissolveu,
e ele mesmo próprio foi lá e constituiu, ele outorgou uma Constituição. Então, através da outorga, da imposição, ele fez com que o poder continuasse centralizado nas suas mãos. Poderia ser até existir na época o legislativo, o executivo, mas tinham todas as decisões que passavam pela mão dele. E isso fez também com que surgisse características de que seria essa outorga, né? Essa constituição do poder centralizado. E um deles é o poder moderador. Ficou bastante conhecido porque, além dos 3 poderes tecnicamente formados, tinha um poder moderador que ele fazia com que cada um desses poderes tivesse limitações e fossem de acordo com os seus pensamentos ideais. O tipo de governo da época em que continuou foi a monarquia. E a monarquia ela trazia junto de si o unitarismo e o absolutismo, né? Características muito fortes do poder dele na época no Brasil colônia. Então, consequentemente, através da monarquia, vem a hereditariedade, né? Porque a partir do momento em que ele era o soberano do poder, somente na sua morte é que ia ser apresentado um sucessor, e possivelmente o seu filho, né? E o que foi que aconteceu, que é a história que todo mundo sabe. Então são características fortes de se trazer o que é um Estado unitário. Outra característica é a centralização do poder político e administrativo. Sabemos que no Brasil, na época, eram capitanias, né? E essas capitanias elas eram presididas por senadores e outros políticos da época, mas eram nomeados pelo Dom Pedro I, ele que nomeava. Então, a forma de nomeação partia dele. Ele tirava e colocava quem ele quisesse do governo dessas capitanias. Então, mais uma característica do Estado unitário. E por fim, né, devido a ser um pouco corrido o tempo e o tema também, fica aqui essas pequenas características, esse pequeno esboço do que seria um Estado unitário e uma centralização de poder. Obrigado. Olá, vamos falar um pouco sobre confederação, união de Estados soberanos com direito de secessão. O que seria uma confederação? Uma confederação é quando o país ou estado decide se juntar. E nessa junção, esses países têm uma certa autonomia. Podemos citar como exemplo de confederação a União Europeia, onde os países membros eles cooperam em áreas como comércio e segurança, mas cada um mantém sua independência. Outro exemplo de confederação é os Estados Unidos da América. Lá para 1860 a 1861 a 1865, eles decidiram se separar. Nessa separação, cada um tinha seu governante, seu presidente e cada um tinha suas moedas. Porém, houve um conflito entre os dois e os Estados Unidos da América acabou vencendo esse conflito e novamente se unindo. Quando analisamos as vantagens e desvantagens da confederação, vemos que a grande vantagem é ser a sua autonomia, mas a sua desvantagem é que quando é na tomada de decisões entre esses países. E esse foi o nosso tema, pessoal. Espero que tenhamos agregado o conhecimento de vocês a esse processo durante a faculdade. Agradecemos por cada um que ficou até o final e deixem nos comentários as dúvidas, alguma descoberta que vocês tenham feito ao longo da aula e a gente vai estar respondendo.